presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. Vamos ao quadro Entrevista. Entrevista. Jean Rezende, Rádio Juventude FM, Prefeitinho. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Aloysio Andrade. Eu peço licença para chamar de Prefeitinho também, né? Assim que é popularmente conhecido. É uma satisfação estar aqui na Rádio Juventude FM, em Lagarto, cidade que foi a minha primeira lotação como policial civil, logo após recém-nomeado, empossado nessa profissão tão honrosa que desempenho há mais de 20 anos. Estamos à sua disposição, meu amigo. Me apresenta o companheiro, que temos o microfone ao lado dele também. Nosso diretor, Heráclito Menezes, vai se apresentar. Heráclito, Rádio Juventude, Prefeitinho. Boa tarde, amigo. Amigo, boa tarde, Prefeitinho. Para nós é uma grande satisfação e honra estar aqui na Juventude FM, essa rádio de grande audiência aqui na nossa região sul do estado. Para a gente é uma grande satisfação. Você pode ficar muito alegre e contente de estar aqui participando com você e agradecendo já o nobre e democrático espaço. Muito bem, agradecer a presença do amigo pessoal, Matheus Corrêa, que também é policial civil, mas foi vereador aqui no município de Lagarto. É meu amigo, gente boa, uma figura espetacular. E eu agradeço sempre que ele vem com as autoridades ou pessoas ligadas ao ramo dele. Mas me conte aí, meu presidente, então nem tudo são flores dentro do segmento polícia civil. A gente observa aqui que o senhor traz um tema, essa questão de privilégios, né, na tratativa salarial, não tem essa igualdade, uns ganhando muitos, outros ganhando poucos, e vocês representam este sindicato. Qual é a ideia de vocês nessa fala aqui? O que é que o senhor pode trazer para a gente que a gente possa conhecer o tema? Exatamente, Prefeitinho. A gente vai trazer para toda a população lagartense e onde o alcance dessa nobre emissora levar informação de qualidade para a sociedade. Vamos falar sobre o apartheid institucional existente na nossa Polícia Civil do Estado de Sergipe. Antes disso, preliminarmente, antes de fazer essa analogia, esse paralelo, o nosso diretor Heráclito vai trazer um resumo dos fatos históricos do que foi o apartheid e o porquê dessa analogia nossa. Eu farei a explicação na sequência e quero aqui aproveitar, obviamente, para cumprimentar todos os oficiais investigadores, né, da Polícia Civil do nosso estado de Sergipe, e aqui em nome do nosso colega Matheus Corrêa, também um amigo pessoal, oficial investigador, que tem sempre uma participação importante para a categoria, né, onde passa levando a voz e a palavra dos oficiais investigadores, e aqui conosco a nossa assessoria, Antônio Nery, assessoria de comunicação. Heráclito, por gentileza aí. Boa tarde a todos os ouvintes dessa nobilíssima rádio, e aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo Cláudio, oficial investigador, que mora aqui, também em Lagarto, o grande Cláudio Márcio, foi meu companheiro aqui em 2007, quando trabalhei aqui nesta cidade, fazendo o nosso trabalho. Mas o que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar do apartheid. O que foi o apartheid? E vamos começar com a etimologia, nobre Prefeitinho, da palavra apartheid. Apartheid é uma palavra africana, que ela tem como seu significado separação e segregação. Então, em 1948, com a ascensão ao poder na África do Sul do Partido Nacional Conservador de Supremacia Branca, tem-se início um dos regimes mais brutais e segregadores que já existiam na recente historiografia moderna humana, conhecido como apartheid. E teve como seu principal protagonista, então, o primeiro-ministro sul-africano, chamado François Malan, que com mão de ferro e opressão subjugou toda uma população negra em seu próprio continente. Em que consiste esse regime do apartheid? O apartheid ele consistia em separação total, seja dos serviços públicos, seja dos serviços privados prestados àquela população. Por exemplo, você tinha hospital para branco, hospital para negro. Você tinha escola para branco, escola para negro. Você tinha transporte público ou privado para branco, também para negro. Mas se isso já na sua essência não fosse uma excrescência ou uma aberração, você fazer essa separação esdrúxula entre duas raças, a situação era pior. Por quê? Porque já eram separados, mas quando você vai olhar os investimentos em cada uma daquelas, a diferença era avultante. Por exemplo, vamos pegar como a educação, por exemplo. Você tinha escola para branco, onde as escolas de branco eram escolas bem estruturadas, que tinha todo um aparato para que o seu aluno pudesse desenvolver, e o Estado gastava, por exemplo, $696 por ano com o aluno branco, enquanto as escolas para negros eram escolas extremamente depreciadas, sem nenhum tipo de investimento, onde, pasmem,
Eu falei $696. Um aluno negro se gastava apenas $44, para você ter uma ideia. Na saúde não era diferente. Os hospitais de brancos eram hospitais extremamente de ponta, hospitais modernos, que realmente faziam realmente jus àquela comunidade, enquanto os negros eram segregados, eram degradados e a saúde era negligenciada. E a população negra da África do Sul morria no caos, né, daquele maldito sistema. E para finalizar a minha fala, eu vou falar aqui de uma coisa que eu acho a pior. Por exemplo, todo o território da África do Sul naquela época, 93% de todo o território das terras agricultáveis era dividido entre a minoria branca, onde apenas 7% era dividido com os negros. E, pasmem, 75% da população da África do Sul era negra. E tinha direito apenas a 7% das terras agricultáveis. Então, fazendo esse paralelo, essa analogia rápida para que o nosso ouvinte da cidade de Lagarto ele possa entender, aí nós vamos agora passar para o nosso presidente para que ele discorra aonde a gente está querendo chegar, fazendo essa analogia com a apartheid. Presidente, o senhor com a palavra, por favor. É exatamente a importância desse resumo dos fatos históricos é para que a população possa entender o porquê do paralelo desse apartheid da Polícia Civil no estado de Sergipe. Vejam, trazendo esse paralelo, essa analogia, nós precisamos que você que está nos acompanhando nesse momento, imagine conosco que a instituição Polícia Civil de Sergipe seja a África do Sul. Nós, oficiais investigadores, amigo prefeitinho, representamos 89,5% do efetivo da Polícia Civil do nosso estado de Sergipe. Já os colegas policiais civis delegados representam 10,5% apenas. Mas notem que existe uma semelhança no sentido em que, muito embora eles representem, no caso, os policiais civis delegados, apenas uma pequena parcela do nosso efetivo, eles são detentores de diversos privilégios, vantagens sobre os oficiais investigadores, né? Que realmente nós, a população sergipana e lagartense sabe que quem carrega e toca o piano na Polícia Civil do Estado de Sergipe são os oficiais investigadores, né? Nesse paralelo, os oficiais investigadores são os negros e os policiais civis delegados são os brancos. Recentemente, inclusive, antes de falar aqui das diferenças que nós vamos trazer para demonstrar a apartheid, nós tivemos aqui no município de Lagarto, né, em uma visita técnica do Simpol itinerante, e no dia da feira, Lagarto, que é uma das maiores economias do nosso estado, naquele momento, tínhamos 4 policiais civis delegados aqui no nosso município de Lagarto, e nenhum deles se encontrava na unidade policial civil no momento da visita, repito, no dia da feira. No dia da maior economia, a gente fez esse registro aqui publicamente, não só nas redes sociais, levamos formalmente ao Ministério Público, à promotoria de Lagarto, esse fato, ao nosso ver, gravíssimo, né? E aguardamos um posicionamento do Ministério Público, que infelizmente arquivou o fato posteriormente. Então, mas veja o que é o apartheid, porque na prática, os policiais civis delegados em Sergipe chegam a receber 1000% a mais, prefeitinho, do que um oficial investigador da nossa Polícia Civil. Né? E todos esses dados que nós estamos trazendo aqui são retirados do portal da Transparência Sergipe. Você, cidadão sergipano, lagartense, pode também fazer a mesma consulta, muito embora depois que a gente começou a publicar, prefeitinho, esses dados, o portal passou a ter uma estabilidade técnica, né? Coincidência ou não, é o fato. Os delegados, os policiais civis delegados em Sergipe, estão entre os 5 melhores salários do país. Já nós, oficiais investigadores, estamos entre os 5 últimos. Estamos na 25ª colocação do ranking salarial do nosso Brasil. Um outro dado importante que você, cidadão que está nos acompanhando, precisa saber, é que o maior salário entre os servidores do Poder Executivo é de um policial civil delegado. Aliás, dezenas deles recebem um salário ainda maior do que o próprio chefe do Executivo, que é o nosso governador do estado, Fábio Mitidieri, que tem o maior salário entre os governadores do país, certo? Então, esse dado, volto a dizer, são dados retirados do portal da Transparência Sergipe. Um outro fator que nos deixa extremamente indignados é o fato de um delegado de polícia, com apenas um dia de serviço, prefeitinho, aquela pessoa recém-nomeada, está ali num dia, primeiro dia de trabalho, recebe um salário maior do que um oficial investigador, por exemplo, que tem mais de 30 anos
de serviço prestado à sociedade sergipana. Então, são situações como essa. Por exemplo, nós temos a chamada IFV, que é um nome técnico para aquela hora extra que todo trabalhador eventualmente possa fazer. No caso dos policiais civis delegados, eles chegam a receber R$ 6.000 a mais nos seus vultosos salários, que já ocupam, né, os 5 melhores entre os salários de policiais civis delegados no país, enquanto nós, oficiais investigadores, se formos fazer a chamada hora extra, chegamos a receber, no máximo, aproximadamente cerca de 1/3 desse valor, se estivermos dispostos a, além da carga horária normal, que temos que cumprir como servidores públicos, como trabalhadores mensalmente, uma carga horária extra de 80 horas, sacrificando nosso momento de folga, nosso momento de lazer, muitas vezes com a família, para poder trabalhar 80 horas extraordinárias, o que representa um valor de 125% a mais, prefeitinho, na hora extra do policial civil delegado, em razão à hora extra do oficial investigador da nossa Polícia Civil de Sergipe. Temos um outro fato que é uma diferença extremamente abusiva ao nosso sentir, que os policiais civis, ao alcançarem o período de aposentadoria, passam a ter direito ao chamado abono de permanência. Quando a gente entende que mesmo com o tempo já apto à aposentadoria, mas ainda pode contribuir com o nosso trabalho para a sociedade sergipana, passamos a fazer jus ao abono de permanência. No caso dos policiais civis delegados, eles recebem 200% a mais o mesmo abono, em detrimento dos oficiais investigadores. Existe também uma chamada gratificação de retribuição por acúmulo de delegacia, que além de falar dela e de um percentual de que os policiais civis delegados recebem um valor 236,5% a mais do que o oficial investigador, mas o interessante é o porquê essa gratificação foi criada. Além de estar entre os melhores salários do país, além de receberem uma hora extra de R$ 6.000 a mais, a gestão da Polícia Civil em Sergipe, avalizada pela gestão da Secretaria de Segurança Pública, ambos os gestores são delegados da Polícia Civil, criou um esvaziamento de algumas unidades da Polícia Civil, ou seja, retira-se a figura do delegado da unidade. E por que eu estou dizendo isso? Em Sergipe nós temos 75 municípios, prefeitinho, e 184 delegados de polícia, cidadão lagartense, à disposição da sociedade em atividade. Então não justifica que o município não tenha a figura do policial civil delegado. Mas a gestão retira, cria a gratificação para que ele responda por mais de uma unidade para receber essa gratificação. E mais de 30 municípios do interior sergipano estão sem a figura do policial civil delegado. E nós, oficiais investigadores da Polícia Civil, estamos presentes em todos os municípios. Inclusive nas nossas unidades plantonistas, que são porta aberta 24 horas à disposição da sociedade sergipana, que fora as nossas unidades plantonistas, que são porta aberta 24 horas o ano inteiro, apenas os hospitais de urgência e emergência estão também nessa mesma modalidade porta aberta. Fora essas duas modalidades, nenhum outro serviço público estaria à disposição da sociedade. Então percebam que esses são apenas alguns elementos que a gente destaca de um apartheid institucional na nossa Polícia Civil, que os policiais civis não suportam mais e que a gente entende e se solidariza a sociedade sergipana. Porque imagine você, prefeito, o cidadão precisa fazer no seu município um registro de um boletim de ocorrência, a unidade policial chega lá, está fechada ou está sem a figura do delegado, aí ele precisa se deslocar para um outro município. Muitas vezes o cidadão que está nos ouvindo aqui poderá não ter naquele momento sequer dinheiro para a alimentação da sua família e terá que custear um transporte para poder ser atendido quando deveria ser em outro município, quando deveria ser atendido no seu município. Sob a nossa ótica, esse cidadão que paga seus impostos e que custeia todo o serviço público está sendo vítima duas vezes, vítima do crime e vítima do próprio Estado, que não está entregando ao cidadão um serviço de qualidade, tal qual o cidadão sergipano merece. Então a gente traz essa temática para que a população entenda que cada cidadão é importante nesse cenário. O governo do Estado tem demonstrado publicamente um dado, que é um dado técnico do Ministério da Justiça, pelo segundo ano consecutivo, Sergipe tem a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos, redução de estatísticas de homicídio, de feminicídio, de roubos e furto de veículos, entre tantas outras situações na área de atuação da Polícia Civil no nosso estado. E você, cidadão sergipano, quando perceber
em algum momento na imprensa, um policial civil delegado dando uma entrevista sobre uma elucidação de um crime, saiba, tenha plena convicção que por trás daquele policial civil delegado existe toda uma estrutura de uma equipe de investigação composta por oficiais investigadores que, como eu disse, carregam e tocam esse piano do início ao final da investigação, realizando inclusive prisões dos criminosos e levando para o cidadão, prefeitinho, a resposta que o cidadão merece quando vai bater a porta de uma unidade policial pedindo a proteção do Estado. E aí eu quero trazer uma reflexão que você, cidadão, perceba. Nós, oficiais investigadores, que combatemos o crime e protegemos as nossas famílias, porque antes de sermos policiais, somos cidadãos e fazemos parte da sociedade a qual protegemos. Nós somos a última barreira contra o crime. Porque quando você vai à porta de uma unidade policial, de uma delegacia, pedir o suporte da Polícia Civil, o suporte estatal através do aparato da Polícia Civil, é porque todo o aparato estatal já falhou. Inclusive o policiamento ostensivo, com todo respeito aos co-irmãos que fazem esse policiamento ostensivo nas forças de segurança pública. E aí é quando nós, policiais civis, quando todo esse aparato falhou, nós entramos em ação, investigando e elucidando crimes para levar a resposta necessária que o cidadão foi pedido de proteção e, obviamente, de combater o crime. Porque não à toa Sergipe está fora no mapa do crime organizado. Não à toa, por exemplo, eu me lembro de um fato lamentável, quando, inclusive, aqui em Lagarto, nos idos de 2006, 2006, um assalto aqui ao Banco do Brasil, de Lagarto aqui próximo, que vitimou dois irmãos com um tiro de fuzil, uma quadrilha de assaltantes. E a nossa Polícia Civil, né, através das unidades especializadas, o COP, o Centro de Operações Policiais Especiais naquela época, a delegacia aqui regional de Lagarto, todos os policiais civis combateram aquela quadrilha que foi estancada, foi travada, parada aqui em Sergipe e foram a óbito em confronto com as forças policiais aqui, né, em um confronto a tiros. E era a maior quadrilha de assalto a banco do país naquele momento. E lá para cá, graças a Deus, é o trabalho de investigação, informação, né, permite que a Polícia Civil se antecipe muitas vezes ao fato criminoso, seja de um assalto, seja do tráfico de drogas, como eu repito, em toda a nossa seara de atuação, né, hoje está muito em voga e cada vez uma estrutura mais necessária através dos departamentos de atendimento aos grupos vulneráveis, né, para proteção não só às mulheres, mas às famílias, aos idosos, enfim, toda a seara de atuação da EGV, e é por isso, diante desse cenário de insatisfação, prefeitinho, que no dia de ontem nós realizamos uma assembleia sindical, convocando os oficiais investigadores, e lá foi discutido amplamente e foi deliberado uma paralisação, né, da Polícia Civil, de todos os oficiais investigadores da Polícia Civil, no próximo dia 3/11 de 2025, 3 de novembro, uma segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Essa paralisação, é bom deixar claro para você que nos ouve, toda a população, que nós não queríamos essa paralisação, mas ela foi necessária diante do silêncio do governo do Estado. Há vários meses, o governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, não dialoga com o nosso sindicato, que é a representação legítima dos oficiais investigadores, mas recebeu a associação que representa os delegados de polícia. Isso causa revolta na categoria, além de todo esse apartheid que já é de conhecimento do governador, mas como diz o ditado popular, quem cala consente. Então, governador, o senhor tem a oportunidade de estancar esta paralisação, e aqui não vai nenhuma pressão, aqui não vai nada além de solicitar o justo tratamento respeitoso, não somente com a representação sindical, mas com as nossas famílias. Cada policial civil é uma família. Então, o governador chame para o diálogo. Nós temos a pauta conhecida do governo do Estado, além da reestruturação da carreira, que não fala só de valorização salarial, prefeitinho. A gente tem visitado as unidades policiais, demonstrado a realidade muitas vezes insalubre, seja para o nosso trabalho, a falta de estrutura também para atender a população. Então, existem outras pautas, a questão da aposentadoria policial, a paridade integrada, temas importantes na discussão, mas também, recentemente, uma decisão judicial, uma determinação judicial que reconhece um direito dos oficiais investigadores que não está sendo cumprido pelo Estado de Sergipe. E a gente precisa que o governador dê um cumprimento a essa determinação da Justiça sergipana, que tem sido uma justiça célere e premiada,
e muito séria no sentido de quando a temática é social, porque essa temática é social. Quando a gente está falando de polícia civil, de segurança pública, a gente está falando da sociedade. Então, governador, não receber o Simpol, a representação dos policiais civis, não é nenhum problema de ordem pessoal com o Jean, com o presidente do Simpol Sergipe, mas com toda uma categoria. Então, a gente não quer evoluir para movimento paredista, nós não queremos movimento grevista, nós queremos o diálogo. Agora, para construir, a gente precisa sentar, olho no olho, prefeitinho, e definir qual a polícia civil que o nosso governador quer para o nosso estado. Se uma polícia civil cada vez mais com trabalho de excelência, ou se uma polícia civil que vai ser contagiada, contaminada pelo desestímulo que esse apartheid representa. E o governador pode dizer, mas não criei essa situação, mas ampliou, governador. Porque quando o senhor, já de conhecimento desses dados, aplica o mesmo percentual de reajuste, prefeitinho, para quem está entre os 5 melhores salários do país, e para quem está em 25º, você está ampliando esse abismo, ainda que não tenha tido essa intenção. Mas ainda há tempo de corrigir e de entregar à sociedade sergipana uma polícia civil que vai garantir cada vez mais a excelência que o cidadão merece. Portanto, São 13h10. Jean Rezende é o presidente do Simpol, está trazendo aqui as temáticas envolvendo essa questão da polícia civil, ele representa o Simpol. Heráclito está por aqui, eu quero pegar um gancho da fala do Jean Rezende e lhe perguntar o que seria a solução para isso? Um decreto governamental, precisa de uma lei que a Assembleia precisa aprovar? Depois dessa paralisação, ou antes até dessa paralisação, quais seriam os encaminhamentos legais? Inclusive, já existe uma decisão judicial, como ele diz, em que o governo precisa cumprir. A sua pergunta foi extremamente pertinente. Veja, o que nós precisamos é justamente isso que você falou agora, meu nobre, é que o governo nos chame e justamente que coloque apenas no papel aquilo que já foi prometido por ele em 2022. Em 2022, é sabido do nosso governador que ele assinou um termo de compromisso com a nossa categoria, avalizada pela deputada, também delegada, Catarina Feitosa. Está lá no termo de compromisso, que seria a nossa reestruturação. Então, é justamente isso que nós estamos aqui pedindo ao nosso governador que sente com o Simpol, que não ouça essas narrativas mentirosas, que muitas vezes chega no palácio, essas mentiras palacianas, dizendo que o sindicato é intransigente, que aquilo que nós queremos é algo impossível, é algo inalcançável. Essas são narrativas, governador, mentirosas, porque o nosso sindicato ele está aberto ao diálogo, como sempre esteve, sempre o tratamos com respeito e com a dignidade que Vossa Excelência merece, mas não temos esse retorno. Porque o silêncio, como disse nosso presidente, quando você consente, você está desrespeitando toda uma categoria, que vem de forma diplomática há 3 anos. Veja a população sergipana, há 3 anos que o Sindicato da Polícia Civil vem negociando de forma ordeira, de forma diplomática, com o governador do estado. E os números, presidente, tem mostrado, como o senhor fala, que uma das polícias mais atuantes e que mais tem solucionado problemas é a polícia de Sergipe. E nem assim está sendo vista o trabalho de vocês. Seria um reconhecimento ao trabalho de vocês, né? Veja... Não existe intransigência nenhuma, a palavra é o contrário, é reconhecimento, né? Porque é Sergipe que está, digamos assim, com a fama boa, né? Exatamente. Boa pelo trabalho de quem? De vocês, né? Exatamente. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. Esses dados positivos da Polícia Civil são usados como propaganda. As propagandas atraem turismo, geram emprego e renda, atraem grandes investidores. Eleva nome de governo. Exatamente. Né? Recentemente, o consórcio de governadores do Nordeste estava em Dubai para um evento para receber investidores aqui para a região Nordeste, e a menina dos olhos da venta era Sergipe. Por quê? Por conta dos dados da segurança pública. Isso foi falado amplamente até por um dos secretários de Estado, Milton, né? Milton Andrade, falou isso na rede social dele, no sentido de que estavam lá os investidores arrodeando Sergipe por conta da segurança pública, por conta dos números positivos que a Polícia Civil tem apresentado junto aos irmãos da segurança pública. Então, prefeitinho, o diálogo, inclusive com a falta d'água que tivemos recente, que assolou o nosso estado, em uma entrevista coletiva, o nosso governador Fábio Mitidieri disse
os sindicatos e o governo têm que estar do mesmo lado, falar a mesma língua, e nós ficamos felizes, governador. Eu vi o senhor falando isso publicamente, porque é o que o Simpol tem buscado desde 2023, como falou o nosso diretor Heráclito. Nós estamos sendo empurrados, prefeitinho, para um caminho que nós não queremos. E quando eu digo nós, não é o sindicato, não é a categoria, porque o sindicato só vocaliza, verbaliza e age de acordo com a vontade da categoria, que está insatisfeita e que não aceita mais esse apartheid institucional que o governador não criou, mas ampliou no seu governo, porque, veja, prefeitinho, em 2023, janeiro de 2023 a janeiro de 2025, 2 policiais civis delegados, juntos, receberam a quantia de 2.700.000 reais de salário, dado do Portal da Transparência. 24 meses do governo atual, janeiro de 23 a janeiro de 25. E este montante de quase 2.700.000 reais é suficiente, prefeitinho, para pagar cerca de 500 oficiais investigadores da classe substituta da nossa Polícia Civil, que 500 oficiais investigadores, população sergipana, é praticamente a metade do nosso efetivo em atividade. Então o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. É vontade política. Vontade política. É por isso que a gente precisa conversar com o governador, porque ele se nega a esse atendimento? Não se Quem nega. precisa levar? É o secretário de Segurança Pública, que também é policial, João Eloy, ou é vocês diretamente em conversa com o governador e que a audiência não acontece, Veja, que a conversa não acontece? A relação, se nós encontrarmos o governador em qualquer... Aqui em Lagarto, por exemplo, ele vai falar com a gente de modo cortês, o governador vai dizer, semana que vem a gente senta. Mas nós já temos vários ofícios formais pedindo reunião. Pedimos a parlamentares sergipanos, seja os senadores da República do Sergipe, aos deputados federais, aos deputados estaduais, para que o governador receba o sindicato, da mesma forma que recebeu a Associação dos Delegados de Polícia, para a gente construir e sairmos da propaganda. Porque a propaganda está bonita e tem que ser feita. A Sergipe tem que falar bem do que a gente tem de bom. Não se fala dos pontos negativos, mas como é que a Secretaria da Fazenda trata a cada quadrimestre números positivos que representam a economia pujante e o crescimento econômico, e nós, policiais civis, servidores públicos em geral, não recebemos a devida valorização, né? Então, governador, vamos sair da propaganda, esperamos que o senhor, juntamente à sua equipe técnica, tenha o bom senso, entenda que aqui não tem ninguém fazendo pressão, a gente está exercendo o nosso direito enquanto trabalhador de pleitear e de chamar a atenção do governador de Sergipe, já que ele não tem nos dado essa atenção. Então, se o governador convocar a representação legítima dos oficiais investigadores, convocar a nossa categoria através do nosso sindicato para o diálogo, a gente vai construir. Não seremos intransigentes, governador, certo? De tudo ou nada. Não é só o que a gente... Não, a gente vai apresentar ao senhor o que a gente está pretendendo. Vamos construir. É possível? É possível. Se a vontade política vai permitir ou não, é outra história. Mas se não for possível o que a gente está pedindo, o que é, governador? O que o senhor quer para a Polícia Civil de Sergipe? Agora, o importante é que o canal se abra. Não pode ficar... O canal de negociação fechado, sem nenhum entendimento, nada, não leva a lugar algum, né? Exatamente. Então, queremos dizer à sociedade sergipana que a gente não quer paralisar, né? Mas está nas mãos do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, se vai haver ou não paralisação. Esse movimento que vocês pretendem fazer de alerta é dia 3 de novembro. 3 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, uma paralisação de 24 horas aprovada em Assembleia Sindical ontem pela categoria. Mas até lá, com fé em Deus, quem sabe o governador se sensibilize e atenda a categoria de vocês. O governador tem o contato do presidente do Simpol, está sempre à disposição do governador, de toda a equipe técnica, assessoria, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, Secretaria da Segurança Pública. Estamos à disposição para o diálogo. Mas a gente não aguenta mais esse cenário de apartheid, de reunião para marcar reunião. Existe muito tempo que nem a reunião para marcar outra acontece. E a gente precisa materializar uma pauta que entregue à sociedade sergipana e aos trabalhadores oficiais investigadores uma polícia civil justa, equilibrada. Não dá para manter uma polícia com salários de marajás, muitos deles sem trabalhar, porque desses que recebem esses 6 mil reais de hora extra, muitos não tiram a hora extra efetivamente. Isso é fato. O Ministério Público do Estado de Sergipe, a quem nós temos o maior respeito, a todos os promotores do nosso Estado, todos que compõem o Ministério Público, têm conhecimento desses fatos, porque o Simpol Sergipe, através da própria sociedade sergipana, tem trazido dados para a gente tem materializado isso formalmente. Então, temos uma série de questões, mas a pauta é conhecida. A restauração da carreira, como lembrou aqui o nosso diretor, existe um termo de compromisso. Se se comprometeu de uma forma e não vai dar para fazer, diga como é que dá, governador. Como é que o senhor quer fazer?
Vamos construir no diálogo e no respeito. Agora, da forma que está, não dá. E a gente espera que essa paralisação não ocorra, mas se ela ocorrer, será como se fosse um grande plantão da Polícia Civil. Todos os oficiais investigadores, a gente está acostumado a tirar plantão, né? Inclusive a ter que fazer a hora extra, porque o salário está defasado para sustentar nossa família. A gente vive de salário, prefeitinho. Então, quando o salário está curto, quando não está suficiente dentro de uma estrutura defasado, né, nós temos aqui o Nordeste, a criminalidade aqui na Bahia, né, apesar do esforço das forças de segurança, dos nossos colegas, o crime organizado tomando conta aqui da capital baiana e de outras grandes cidades do interior baiano, aqui no Nordeste, outras grandes capitais, como Recife, como Natal. Infelizmente, apesar do esforço das forças de segurança pública, e Sergipe ainda, os turistas vêm, inclusive o último censo tem apresentado um crescimento de quase 6%. Aquele turista que vem passear, prefeitinho, se apaixona pela nossa capital, pelas belas cidades que nós temos em nosso estado, e acabam vindo residir em Sergipe, o que gera, inclusive, uma movimentação no mercado imobiliário, né, aquisição de novos imóveis, construtoras que geram emprego no nosso estado aqui, enfim. Então, a gente quer dizer aqui, prefeitinho, a população de Lagarto, como eu disse, já trabalhei aqui há cerca de 20 anos atrás, exatamente, 2004, 2005, e é um povo trabalhador, uma forte economia no nosso estado, uma cidade, um município que nos orgulha, e é uma honra estar aqui na Juventude, né, trazendo essa informação em um programa extremamente democrático. Que a gente O prazer foi todo nosso acompanha. recebê-los, vocês, Heráclito. Muito obrigado por sua presença, voltem sempre, viu? E vai dar tudo certo, eu tenho uma ligeira impressão que vai dar tudo certo, viu? Eu Amém. agradeço, prefeitinho, e antes de terminar minha palavra, queria mandar um recado para o nosso governador, dizendo a ele que ele não fique na contramão da história, como estão o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral da Polícia Civil. Que ele não insista no atraso e no retrocesso do apartheid, que ele seja como Mandela, o grande líder que libertou o seu povo do apartheid, que mesmo tendo nascido numa família aristocrática, como é o governador, ele abandonou tudo para livrar o seu povo daquele maldito regime. Então, meu nobre governador Fábio Tidieri, seja um grande líder como foi Mandela, e acabe de vez com esse apartheid dentro da nossa Polícia Civil. Esse é o pedido dos oficiais investigadores, e mais uma vez eu agradeço pelo democrático espaço e com muita honra aqui com esse nobre e fantástico povo da nossa cidade de Lagarto. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Amigo prefeitinho, só para finalizar, mais Pois uma não. vez eu quero aqui reiterar a nossa gratidão ao oficial investigador Matheus Corrêa, um colega, um amigo, que honra muito a nossa categoria. E nessas mensagens que a gente acaba lendo no WhatsApp, recebendo aqui, eu vi uma mensagem aqui na rede social hoje que eu gostaria de ler rapidamente para a população lagartense. Ela diz o seguinte, ela é de Santo Agostinho. Abre aspas, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Então, ao povo lagartense, esse povo trabalhador, por favor, se insira nesta missão do Simpol de acabar com o apartheid na Polícia Civil, para que a gente tenha um serviço cada vez de melhor qualidade. E eu tenho certeza que, apesar do nosso esforço com os oficiais investigadores aqui lotados nesse município, vocês sabem que tem muito a melhorar ainda, apesar de sermos um serviço buscando sempre a excelência. E o Sindicato dos Policiais Civis está aqui para interagir com você em busca de uma Polícia Civil cada vez melhor. Faço um apelo, inclusive, aos parlamentares lagartenses, os 2 deputados federais aliados do governador, que são de Lagarto, são meus amigos, Fábio Reis e Agostinho Ribeiro. Faço um apelo à deputada estadual Áurea Ribeiro, ao deputado Ibrahim Monteiro. Sabem vocês a importância que é da Polícia Civil, dos policiais, para o engrandecimento do nosso Estado. E é esse o momento de vocês procurarem o governador. Sei que todos vocês escutam esse programa é de extrema audiência, vai chegar ao governador, mas a gente pede o auxílio, a ajuda dos parlamentares que possam levar essa situação para que, quem sabe, o governador possa convidar essa grande categoria para esse debate e a solução desse problema. Com fé em Deus vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. 1h26, obrigado, amigos. Muito obrigado, prefeitinho. Um abraço, prazer. Saúde e paz. Valeu, um abraço, amigão. Obrigado. Tchau. Satisfação, obrigado.